Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que nós celebramos hoje a solenidade da Assunção da Virgem Maria. A Assunção significa que ela foi levada ao céu por Deus, através dos anjos. A gente fez no começo da missa, aliás, ontem a gente já fez o rito de dormição da Virgem Maria. Hoje a gente fez o rito do trânsito da Virgem Maria. Essa devoção é muito forte na Espanha, é muito forte em Portugal, no Brasil, na Candelária. Quando eu era criança, eu lembro que tinha a Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte, e daí se fazia esse rito que a gente fez. É um rito simbólico, lógico, que é com imagens, mas que serve para a gente honrar e visualizar tudo aquilo que Deus fez na Virgem Maria. Hoje também é dia de São Tarcísio, padroeiro dos acólitos, ele que foi mártir por causa da Eucaristia, cuidava da Eucaristia e era coroinha, era acólito do Papa, que já tinha sido martirizado uns dias antes. Essa festa também a gente vai celebrar da Nossa Senhora Assunção também no domingo, para que toda a igreja celebre. Como não é feriado aqui no Brasil, aí a CNBB puxa para o domingo que vem na sequência. Então, no domingo a gente fala de novo de Nossa Senhora Assunta ao Céu. Os medievais sempre falavam, de Maria nunca se fala o suficiente, nunca se fala bastante, E é por isso que a gente não pode perder nenhuma oportunidade de honrar a Virgem Maria, para que a gente entre nessa promessa que foi falada no Evangelho: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E a gente seja também dessa geração que é a chama do bem-aventurado. Que a gente seja também a geração dos seus filhos. A gente vai ver hoje, nesse texto,
as promessas também que foram feitas aos filhos dela, desde que a gente de fato siga Jesus Cristo, seu Filho. Por que dessa festa, né? Quais são os elementos teológicos dessa festa? Isso que a gente vai ver hoje. Então hoje é uma homilia mais de teologia, para que a gente de fato entenda o que aconteceu com a Virgem Maria e por que Cristo a ascendeu aos céus, a ressuscitou. A primeira coisa é por causa da sua conexão como mãe. A mãe de Jesus Cristo, que é Deus encarnado, em Maria possui uma relação especial com o divino que distingue de todas as outras criaturas. Ninguém, Jesus, nenhuma criatura, aliás, carregou Jesus no seu ventre. Então você que é mãe, você que é pai também, mas você que é mãe muito mais, né? Você acaba tendo uma intimidade com o seu filho. Por conta de levá-lo e nutri-lo no seu ventre durante 9 meses, há uma conexão aí. Essa conexão, você sabe aquela coisa que, como que a mãe sabe de certas coisas? Como é que a mãe descobre certas coisas? Como é que é por causa que ela carregou você durante 9 meses. Então há uma conexão, né? Conforme se bate o portão, a mãe já sabe qual é o filho que chegou. É essa conexão que tem por conta dessa intimidade. Ora, se você que é mãe já tem essa intimidade com o seu filho, com a sua filha, imagine então Jesus com Nossa Senhora. Há uma conexão, então, um elo. Ora, se Maria era toda especial, imaculada, guardada do pecado, daqui a pouco a gente vai ver, e é a mãe de Jesus, é lógico que Jesus a ama e a quer honrá-la. Essa festa também, os padres da igreja, eles ensinavam que nessa festa da Assunção, Jesus cumpre o 4º mandamento, honrar pai e mãe. Ele honra a sua mãe, dando tudo aquilo que ele possui, tudo aquilo que ele tem, toda a riqueza que ele tem. O padre já falou, mas vale lembrar, o exemplo é assim: pensa numa criança pobre. Aquela criança pobre, ela junta todo o dinheiro lá durante um tempo e vai e compra um doce para sua mãe, compra uma bala para sua mãe. Ele gasta tudo aquilo que ele tem comprando aquele doce e dá para sua mãe. Ele honrou a sua mãe, porque era aquilo que ele tinha. Agora pensa assim, uma criança rica que recebe, sei lá, R$1.000 de mesada todo mês, e ele tem possibilidade de dar um presente muito melhor que uma bala para sua mãe. Mas ele resolve dar a bala, a mesma bala, para guardar o resto do dinheiro para ele. Esse filho não honrou a sua mãe igual o filho pobre. O filho pobre deu tudo aquilo que ele tinha. Jesus sabe que na hora da sua cruz, ela estava lá. Jesus sabe que agora ele, ressuscitado, ele precisa também honrá-la, ele quer também honrá-la. Como é que ele honra a Virgem Maria? Dando para ela aquilo que de fato é dele: o céu e a ressurreição, a vida. Um outro exemplo, a vida eterna. Outro exemplo: uma mãe tem seu filho preso. Ela vai todo final de semana visitar esse filho. Ele vai lá, ela vai lá, aliás, vai na cadeia e gasta para se deslocar, aquele perrengue para ir visitar, e ela continua ali, e dando força para o seu filho, e ajudando o seu filho a aquele mundo de vida, e incentivando o seu filho para continuar, para não se envolver em mais dificuldade ali dentro da cadeia, mas ela fica perseverante. No momento do maior sofrimento do filho, ela está lá. Quando o filho pega e sai da cadeia, vamos supor que ele ganhasse na Mega Sena e ficasse milionário. A primeira coisa que ele tem que pensar, se for um filho de ajuizado, quem é que estava comigo na hora que eu estava sofrendo?
Quem é que estava comigo na hora que eu estava na penúria? A minha mãe. Então vou dar uma casa para minha mãe. Então vou honrar a minha mãe. Ela vai participar também da minha riqueza. Quando Jesus está preso, quando Jesus está crucificado, quando Jesus está ali morto, quem é que está junto dele? Quem é que não a abandona? A sua mãe. Ora, agora que Jesus está ressuscitado, está na glória, ganhou na Mega Sena, ele pensa, ora, ninguém participou tanto da minha penúria do que a minha mãe. Então é justo que eu a honre, também dando da minha riqueza para ela. Os padres da igreja diziam que a participação de Nossa Senhora como mãe traz um elo único, indestrutível com o seu filho, de modo que o seu filho quer cumprir nela o 4º mandamento. Aqui também a gente podia fazer a extensão com São José, mas eu deixo para depois eu falo. Para mim, São José também está assunto, também está ressuscitado. A igreja ainda não proclamou esse dogma, mas você vê a tradição da igreja em quadro, em escultura já, a mesma tradição de São José. Enfim, fica sendo o próximo capítulo. Né? A gente pode pensar assim, olha, padre, mas a morte, Maria morreu de fato. Aqui é aberto, né? É uma questão teológica ainda aberta, se Maria morre de fato, ou se naquilo que era para ser o último suspiro dela, ela já ressuscita. A maior parte da tradição da igreja, isso o Papa Pio XII, quando proclama o dogma da Assunção, ele fala a questão da morte aberta, da Assunção não, ressuscitou. Se foram 3 dias, como diz a tradição, ou se foi num instante, o Papa fala, isso está aberto. A tradição vai falar assim, que ela percebe que estava chegando o tempo dela ir com o seu filho. Os apóstolos foram chegando, os anjos foram ensinando, avisando os apóstolos, e os apóstolos foram chegando. Quando há o trânsito da Virgem Maria, de novo, isso aqui não está na Bíblia, isso aqui é da tradição da igreja. Quando chega o momento desse último suspiro dela, estavam 11 apóstolos, como você sabe, depois que Judas se enforca, fica no lugar dele Matias, como outro apóstolo, estavam 11 apóstolos menos Tomé. Enterram ela. Quando Tomé chega 3 dias depois, pede para ver. Quando se abre de novo o túmulo, aí só tinha ficado naquele túmulo rosas e um cinto, uma relíquia de Nossa Senhora que a igreja tem até hoje, o cinto da Virgem Maria. Dali então os apóstolos sempre viram já esse milagre, esse efeito da ressurreição de Jesus nela nesse instante. A gente pode então perguntar, padre, mas morreu ou não morreu? Como o padre disse, a maior parte dos teólogos vai afirmar que morre de fato. Porque a igreja, está no catecismo, a igreja vai passar pelo caminho que Jesus passa. O caminho, o mesmo caminho, a esposa vai passar o mesmo caminho que Jesus passou. O caminho de sofrimento, de perseguição, de cruz, de morte e ressurreição. Ora, ninguém foi mais igreja do que a Virgem Maria. Ninguém seguiu mais os passos de Jesus do que a Virgem Maria. Então, a maior parte dos teólogos vai dizer o quê? Que tudo aquilo que acontece com Jesus vai acontecer com a perfeita discípula. Então, como o padre disse, a maior parte dos teólogos não acha que deu o último suspiro e já ressuscitou, mas que houve de fato pelo menos aí 3 dias dela no túmulo. Padre, mas o salário do pecado não é a morte? A gente não morre porque a gente peca? Sim, mas veja que Jesus também morreu. Jesus não tinha pecado. A gente deve lembrar que quando Deus criou o ser humano naturalmente iria morrer.
naturalmente. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu um dom além da sua natureza, aquilo que a gente chama de dom preternatural, um dom a mais do que a natureza. Esses dons preternaturais são como se fossem presentes que Deus tinha dado ao homem. Não haveria ignorância, não haveria, a gente ia ser preservado da dor, o trabalho ia ser um deleite, deleite com o trabalho, enfim. E uma desses presentes que Deus deu era não morrer. Naturalmente, a coisa morre, tudo que é vivo morre. Deus, quando criou Adão e Eva, deu isso. Só que daí eles pecaram. O pecado fez com que perdesse esses presentes. E aí entrou então, de fato, a morte, como a gente conhece. Maria, como foi então preservada do pecado original, ela não morre porque ela peca. Ela morre porque ela quer passar, ou ela passa pelo caminho que Jesus passou. Jesus morre assumindo os nossos pecados. Ele não morre por causa do pecado dele, ele morre por causa dos nossos pecados. Como o padre falou, ninguém participou mais do mistério de Jesus do que a Virgem Maria. É por isso que a gente chama ela de corredentora. Ninguém participou mais do que... Ora, o pai acabou de falar. Ela quis fazer o mesmo trajeto do que ele. Então, Maria não morre por causa do pecado dela, mas morre porque participa da redenção de Jesus, que morre por causa dos nossos pecados. Então, de alguma forma, ela morre também por causa dos nossos pecados. É uma mãe que se sacrifica por nós. Terceira coisa, a experiência da morte. Maria, como humana, teria experimentado a morte física como parte da sua jornada, mas não a decomposição. Isso acontece também com Jesus. Por isso também dos 3 dias. Ou seja, antes que começasse a decompor ou a feder ou alguma coisa, ele ressuscita. Assim também com a Virgem Maria. Então, esse período de morte dela, no máximo durou o tempo que durou a morte de Jesus. 3 dias também. Por quê? Veja, vamos supor que você tem a luva do Padre Pio. Você tem na sua casa a luva do Padre Pio. Você ia guardar a luva do Padre Pio na gaveta, onde você guarda as cuecas, carçola? Você ia guardar a luva do Padre Pio junto com a meia? Você ia preservar para que não se misturasse aquela luva, para que não rasgasse, não se perdesse, não sujasse, nenhuma traça devorasse a luva. Você ia guardar aquilo. Jesus tem a carne de Maria. A carne e o sangue de Jesus é a carne e o sangue de Maria. Ninguém amou mais a Jesus do que Maria, não é? Ninguém amou mais Jesus do que Maria. Mas também ninguém amou mais Maria do que Jesus. Ninguém amou mais Maria do que Jesus. As pessoas falam assim: olha, você fica adorando Maria aí, fica adorando Maria, a gente tem que adorar a Deus, tal coisa. É simples responder, gente. É só pensar assim, ó. Quando você amar Maria mais do que Jesus ama, aí você vai estar fazendo idolatria. Mas até lá, você nunca vai conseguir amar Maria como Jesus ama. E Jesus então a preserva. Hoje, se uma luva do Padre Pio você já ia cuidar, imagine ele como Deus, a carne da sua mãe ou a carne do seu pai. Olha eu falando de São José de novo, né? É lógico, gente, não é? Se você tivesse o poder, por exemplo, de dar
para sua mãe, a sua mãe aqui da terra, o seu pai aqui da terra, se você tivesse poder de preservar eles, o corpo dele, de ressuscitar ele, de ressuscitar, você não ia fazer? Ia. E a gente é desse jeito que a gente é, e a nossa mãe, nosso pai não é Imaculada Conceição, não é São José, e mesmo assim a gente ia querer dar esse presente para eles, não queria dar a vida para eles. Agora imagine Jesus, então, do jeito que ele ama a Virgem Maria, sem pecado, imaculada, aquela que foi inteiramente dele, não é? Então, São João Damasceno vai falar assim que não houve corrupção na carne da Virgem Maria. Não deixou, Jesus não deixou que nenhum verme, nenhuma, nada se decompôs ali. E é por isso então que, pensa só, não é? A carne, que é a mesma carne de Jesus, se decompondo. A carne, que é a mesma carne de Jesus, fedendo. Ele não ia deixar, gente. Então ele chega para a mãe dele e fala: bora. Não é? Ah, padre, eu não concordo com isso. Então reclame com Jesus, né? As mulheres não tem as feministas que falam assim: meu corpo, minhas regras. Jesus fala assim: meu universo, minhas regras. Não é? Quem faz as regras do universo é ele. E então quis ressuscitar ela, ué. Mas será que a gente acha que é mais digno que a Virgem Maria de ressuscitar já, de receber essa graça? Lógico que não. Eu vi o padre falando, não é? As pessoas falam assim: ah, Nossa Senhora não é nada diante de Deus. Não é mesmo. Mas você não é Deus. Quando Deus olha para Nossa Senhora, Ele olha para baixo. Mas quando você olha para ela, você não olha para baixo, você olha para cima. Porque ela é muito maior do que nós. De todos nós juntos. De toda a igreja junto. Se com a Eucaristia a gente já tem esse cuidado, gente, pensa. Se com os panos que tocam na Eucaristia, veja só o cuidado que tem que ter com o corporal. Você sabe, o corporal sanguíneo não pode lavar de qualquer jeito, não pode deixar em qualquer lugar, não pode, tem todo um respeito, tem todo um jeito de lavar. Por quê? Porque são os paninhos, o cálice, que tocam no corpo de Jesus. Paninho. Agora pensa só a mulher que carregou Jesus no seu ventre. Ele é a primeira. Ele é o primeiro que a honra. A Assunção, após a morte de Maria, para nós, olha que interessante, para nós, da perspectiva nossa, talvez durou esses 3 dias, mas da perspectiva de Deus, foi assim, é a mesma coisa da ascensão de Jesus. Da perspectiva nossa, são 40 dias que ele fica aparecendo aqui, não é? Mas Jesus não fica como se fosse alma penada, não existe, viu? A gente tem que falar, até para católico, né? Ah, pai, eu estou vendo a alma do meu pai, não, está vendo outra coisa, não é o seu pai quando morre, vai para o céu ou inferno, ou purga, né? Não fica vagando. Ali Jesus vai e aparece 40 dias da perspectiva nossa, mas da perspectiva dele, o tempo é outro. Se o tempo é outro, já na ressurreição acontece a ascensão dele, da perspectiva dele. Você lembra que ele fala para Maria Madalena: não me toques, ainda não subi para o Pai. Subo para o Pai, o vosso Pai. Aí sim. Mas veja, com a Virgem Maria, a mesma coisa. Da perspectiva nossa, 3 dias. Da perspectiva dela, não é? Olha só o que fala o Salmo 132. Levanta-te, Senhor, do teu repouso, tu e a arca da tua força. Não só ele, mas a arca. Como você sabe, a arca da aliança também é um símbolo da Virgem Maria no Antigo Testamento. A arca carregava a lei, o maná e a vara de Moisés. A nova arca, que é a Virgem Maria, que você viu aqui, todo o simbolismo do Antigo Testamento também, da arca lá na montanha, no templo de Davi. A arca carrega Jesus, que é a lei,
carrega o novo maná, que é Jesus também, e carrega o poder sacerdotal representado ali pela vara de Moisés. A arca no Antigo Testamento é um sinal, então, da Virgem Maria, que guarda nosso Senhor. E é por isso que ninguém podia tocá-la, ninguém podia abri-la. O sinal da virgindade, da Imaculada Conceição, a virgindade física e espiritual da Virgem Maria. A Arca da Aliança no Antigo Testamento, nessa paralela que o padre falou, tem um momento que os filisteus eles roubam a arca. E aí Davi fica desesperado. Davi vai para a montanha e fica rezando, desesperado, porque ele não quer ser o rei que perdeu a arca. A arca, no meio dos filisteus, começa de alguma forma, aquele povo ser dizimado. O povo não aguenta a presença da arca. Os filisteus então resolvem o quê? Se livrar da arca. Os filisteus então colocam a arca num carro de boi e soltam a arca, sem ninguém para conduzir. Deixa a arca que se perca aí, que a gente não aguenta mais essa arca no nosso meio. A arca é muito santa, a glória dela eles não aguentam. O carro de boi vai, pega e leva a arca até onde Davi estava, sem ninguém conduzindo. E aí, Davi, lembra a passagem famosa? Davi pula da alegria, salta da alegria e fica correndo até peladão. Ele estava tomando banho e tal, de repente ele vê a arca e sai do jeito que estava ali, ó. Isso vai acontecer também quando Maria, a Arca da Aliança, sobe a montanha, a mesma montanha que Davi estava. E ali, tanto Isabel quanto São João Batista pulam da alegria também. Foi só a salvação chegar nos meus ouvidos que a criança pulou no meu ventre. Quando a arca está chegando, Davi diz assim: de onde me vem a graça de vir a mim a arca do meu Senhor? Como eu recebi tanta graça da arca vir até mim? Eu não achei ela que veio até mim. O que Isabel fala? A mesma coisa. De onde me vem a graça de vir a mãe do meu Senhor? A nova arca. Davi fica esperto daí. Opa, posso perder a arca? A gente tem que fazer o templo. Vamos fazer o templo. Ele começa, faz as plantas, tal, coisas. Aí Salomão realiza a construção do templo. Por que é o templo? Para colocar a arca. Em determinado momento, a arca some. Sumiu. Ninguém sabe até hoje onde foi. Não é? É por isso que tem o filme lá, Indiana Jones e os caçadores da arca perdida. Que arca que é essa arca aí? Né? Eles vão procurar a Arca da Aliança, porque sumiu, ninguém sabe onde foi. Os profetas começam a falar o quê? Quando o povo começou a pecar demais, Deus arrebatou a arca. Deus levou a arca para ele, para que o povo não profanasse a arca. Deus elevou a arca para o céu. Olha aí a Assunção. Deus levou a nova arca para o céu. Você viu o Apocalipse como começou? A primeira leitura hoje? A primeira leitura, o padre já falou aqui, olha só. Você sabe que quem colocou capítulo e versículo na Bíblia foi um monge da Idade Média. Esse monge, a hora que ele foi dividir o Apocalipse, ele bobeou, porque ele quebrou um contexto. O capítulo 12 do Apocalipse começa assim: apareceu então um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol tendo a lua debaixo dos pés. É famoso, né? Só que ele bobeou porque ele cortou o final do 11. O final do 11 dá um entendimento do texto. E hoje na liturgia começou a ser lido com o final do 11. O que fala o final do 11? Olha só: abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Deus arrebatou a arca.
em determinado momento da história, abriu-se o templo e essa arca apareceu. O que vem depois? Olha o que São João faz aqui. Quem escreveu o Apocalipse é São João. Olha o que São João faz. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. São João associa então a arca com a Virgem Maria. Está aqui no texto, gente. Desse texto, capítulo 12, você sabe que vai ter a batalha entre os filhos da mulher e o sem sombra, e o pata rachada. Nesse capítulo 12, você fala aqui quais são os dois instrumentos da luta contra o demônio para esse povo que vai passar por esse tempo, que somos nós. Você não se ligou, é nós mesmo. Esse tempo é o nosso. A Virgem Maria, a arca e São Miguel. Você reparou também que hoje começa a falar São Miguel? Será que é à toa? Coincidência? Sorte? Você reparou que cada vez mais está se aumentando um exército de São Miguel? É porque são esses tempos que a gente vai passar. E Deus deu a Virgem Maria e São Miguel para passar por essa etapa, para passar por esse tempo. No Cântico dos Cânticos é dito assim: o meu amado falou. Pensa Maria falando. O meu amado falou: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou e se foi. Agora aparecem as flores na terra. É o tempo de cantar, é o tempo da alegria. Olha Jesus falando com Nossa Senhora: levanta-te e vem. Agora é o tempo da alegria. Essa festa também, ela serve como uma exaltação da figura da mulher. Porque de fato, veja, poderia, mas não foi, poderia ser considerada a mulher uma figura de segunda classe diante do povo judeu e diante do que foi Eva. Mesmo dentro da igreja, as pessoas começaram a achar que a mulher é uma figura de segunda classe. Olha, a mulher que foi burrada. Então a mulher tem que ser coisa mesmo. Os judeus pensavam assim, a igreja nunca pensou assim. Por quê? Porque a obra-prima que sai da mão de Deus, a coisa mais perfeita que sai da mão de Deus, foi uma mulher. É o resgate de fato do feminino, é o resgate e o respeito do que vai ser as mulheres na igreja. Se você pega as mulheres da antiguidade, você vai ver quem? Messalina, Cleópatra, só gente boa. Se você vê as mulheres a partir da igreja, já começa Santa Inês, Santa Felicidade, Santa Mônica, mas nenhuma delas é maior do que a Virgem Maria. E é por isso que essa história, porque a igreja é patriarcal, porque a igreja só fala de homem, só pensa em homem, a mulher é segundo plano, não sei o que. Meu, tem gente que não está participando da igreja, não é? Dá uma olhada no rosto da turma que está na igreja, a maior parte é mulher. Quem segura a bronca é mais nada, não é? Eu sempre falo, quem que segura a bronca da igreja? As beatas, não é? Quem seria de nós se não tivesse as beatas? É as beatas que segura o rojão aí, ó. É as beatas que converte marido, é as beatas que converte filho, é as beatas que converte filha, é as beatas que fica aí, no sentido bom da palavra, porque de fato acabam sendo as santinhas do Senhor. O que seria da igreja se não fosse a mulher? O Papa João Paulo II fala assim que no dia do nosso juízo, no juízo final, a gente vai ver o quanto que a gente deve para as irmãs enclausuradas, que silenciosamente, na vida de oração,
seguram a igreja. Não é? Mas veja, você tem o seu valor, como o padre falou, mas não se compara com aquilo que Maria é. É muito mais. Há um resgate da dignidade. E de novo, ele também faz com que a gente, Papa João Paulo II, a gente entenda a missão de cada um. Não foi missão de Maria ser sacerdotisa. Ninguém seria mais digno de ser padra do que Maria. Mas não foi por dignidade. Não é por dignidade. Eu não sou padre, eu não sou digno, gente. É a escolha dele. De alguma forma, é um reflexo da masculinidade de Jesus. O padre falava disso no final de semana, não é? Da paternidade e masculinidade de Jesus. Então, essa história de que, é rebaixada, a mulher é rebaixada na igreja, quanto a outra, gente. 3 horas teve o terço aqui, 90% era mulher. Agora, cada um no seu devido lugar. Ninguém era mais digno de celebrar a missa do que Maria. Mas quando estava lá no começo da igreja, ela recebeu a comunhão de Pedro. Ela recebeu a comunhão de João. Na hora, o Papa João Paulo II vai falar, na hora que foi instituído o sacerdócio, na Santa Ceia, não tinha nenhuma mulher lá, porque assim Jesus o quis. Não é porque o homem é mais bonito, mais inteligente, mas porque assim ele o quis, para manifestar a paternidade dele, como o pai falava no domingo. Essa festa também, ela traz uma certeza daquilo que seremos. Como o padre falou, em Maria, todas as promessas que Cristo fez à igreja já foram cumpridas. Para que a gente olhe para ela como um sinal daquilo que vai acontecer conosco. Veja, você poderia falar assim, esse negócio de ressurreição, Jesus ressuscitou porque ele era Deus. Jesus então deixa um sinal. Olha, eu vou deixar para vocês um sinal do que vai acontecer com vocês. O sinal vai ser minha mãe. Quando você vê, por exemplo, um sinal de trânsito, você vê lá uma placa, curva à direita. A placa não é a curva, ela aponta para a curva, né? Ela é um sinal. A Virgem Maria, assunta ao céu, ela é um sinal do que vai acontecer conosco. É um sinal de esperança e de fé. Por fim, essa festa também é a certeza de que temos no céu uma mãe viva que espera a nossa chegada. O padre já falou, você que é mãe, você que é pai, vamos supor que você tem 10 filhos. Você vai para o céu, você começa a interceder lá para os seus filhos, começa a pedir para os seus filhos. Aí vai um, vai o segundo, vai o terceiro. Vamos supor que chegou 8 filhos seus estão no céu. Tá bom? Não. Chegou 9, falta 1, tá bom? Enquanto todo mundo não chegar, você não vai parar de pedir e de rezar. Enquanto os filhos dela não chegarem lá, ela não vai parar de pedir. Há algo que nos consola. A gente tem uma mãe que cuida e que intercede por nós. Olha o que diz o Salmo 45. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é o teu Senhor. E a filha de Tiro estará ali, cheia de presentes. Todos os ricos suplicarão o seu favor. Aqui, olha assim, todos os santos, aqueles que são ricos em virtudes, suplicarão por ela. Todo santo é devoto da Virgem Maria, gente. A filha do rei é ilustre. O seu vestido é bordado de ouro. Olha o salmo que ele cantou. Aqui não é simplesmente o ouro, não é? Toda a graça. É toda a vida da graça. Aparece de novo essa figura do Apocalipse, uma mulher vestida de sol. Figura da graça.
ela não é o sol, mas está revestida do sol, está revestida de Jesus, está revestida da graça. Eles levá-la-ão ao rei com vestidos bordados. Eles quem? Os anjos. Eles levarão ao rei com vestidos bordados. As virgens, ou as santas, acompanharão e a trarão até Deus. Com alegria e regozijo, elas a trarão e entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos. Os filhos serão príncipes. Olha aí, gente. Olha cada um de nós. Farei lembrar do teu nome de geração em geração. Olha o que o diácono falou no Evangelho. Farei ser lembrado o teu nome de geração em geração. Por isso todos os povos te louvarão eternamente. Meus irmãos, faz de conta que esse texto aqui não é para Nossa Senhora. É para quê então? Você está falando do feminino? É para Jesus? A filha? Está falando de filha, não é? Aqui vale então. Seja do exército da Virgem Maria, seja um filho, uma filha dela, para que de fato se cumpra isso, que a gente possa adorar, bendizer e exaltar o nome de Nossa Senhora por toda a vida, por toda a eternidade. Não tenha medo de ser mariana. Você nunca vai cair em idolatria sendo mariano. Você vai ser idólatra se você adorar o dinheiro, adorar o sexo, adorar você mesmo, adorar outra pessoa. Mas, obedecendo a Virgem Maria, depois em casa, procure o livro da sabedoria número 8, provérbio número 8, você vai ver aqui, profecias da Virgem Maria ali. Está no feminino, não pode ser Jesus. Seja dela, para que o céu seja seu. Fica sentado ainda, canta os ofendidos.